Uma boa noite a todos, meus irmãos e irmãs que se fazem presentes. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração unidas. Que vocês possam sair daqui um pouco melhor do que quando aqui chegaram. E que consigam receber todas aquelas bênçãos que vieram em busca. Bom, o tema da noite de hoje, da minha explanação, é o uso das palavras segundo Jesus, à luz do Espiritismo. Jesus, nosso mestre e guia, ensinou muito mais do que palavras bonitas. Jesus, quando ele esteve conosco, ele ensinou com muitas palavras, mas não foram apenas palavras bonitas, elas tinham muitos sentidos, para que elas fossem refletidas e que fossem colocadas em prática. Ele nos mostrou com exemplos vivos, então ele não nos deu apenas palavras bonitas, mas ele nos mostrou através dos exemplos vivos como viver, sentir e falar. Então ele nos mostrou o caminho de como nós devemos viver, sentir e falar, mas ainda não aprendemos a viver, sentir e falar como ele nos ensinou e como ele nos deu o exemplo vivo. E quando falamos do uso das palavras, encontramos um dos ensinamentos mais profundos e ao mesmo tempo mais desafiadores da nossa caminhada espiritual. Então, Jesus nos alerta: a boca fala do que está cheio o coração. Então, as palavras não surgem do nada. Quando nós falamos do que o nosso coração está cheio, segundo nos alertou Jesus. Então, nós temos que cuidar o que nós estamos guardando dentro do nosso coração. Porque as palavras, elas não saem do acaso. Elas dependem do que nós estamos guardando dentro de nós, dentro do nosso coração. Quem nos alerta é Jesus, né? A boca fala do que está cheio o coração. Ah, eu falei por falar. Não, você não falou por falar. Você falou porque o seu coração está cheio destes sentimentos, desta maneira como você se referiu ou se dirigiu ao irmão. Essa frase nos convida a refletir, né, uma reflexão íntima. Do quê? Do que nós estamos guardando dentro de nós? O que nós temos dentro de nós? O que está sendo guardado por nós no nosso coração? Para que estas palavras saiam da nossa boca, né? Para que essas palavras sejam dirigidas aos nossos irmãos. Porque nossas palavras não nascem por acaso. Então não adianta dizer, como eu falei já, né, que elas vêm do acaso. Não, as palavras não vêm do acaso. Elas são ditas porque o nosso coração está cheio delas. Então, de acordo com o que nós temos dentro do nosso coração, são as palavras que vão sair da nossa boca. Do nosso interior, né? Então, se carregamos mágoa, orgulho, impaciência, maledicência, o que vai sair da nossa boca? Palavras boas? Palavras que vão auxiliar alguém? Não. Com certeza não. Então nós temos que cuidar muito do que nós carregamos dentro do nosso coração. No momento que eu, né, guardo mágoa, sou orgulhosa, não tenho paciência, como é que eu vou me dirigir ao meu irmão através das palavras? Com orgulho, com impaciência, com mágoa, com ressentimento. Mas se buscamos amor, compreensão e humildade, nossas palavras se tornam instrumento de paz. Então, como é que eu vou usar minhas palavras para instrumento de paz? Desde que eu tenha o quê? Amor, compreensão, humildade, boas virtudes dentro de mim. Tudo aqueles sentimentos bons dentro de mim, para que eu possa
colocar para fora e usar as palavras para promover a paz e não a violência. A doutrina nos ensina que a palavra é uma energia viva. Isso nós sabemos, né? Que a palavra é uma energia viva. A doutrina espírita nos ensina isso, que ela é uma energia viva. Ela não apenas alcança quem nos ouve, mas também retorna a nós mesmos. Então, o que quer dizer isso? É uma energia viva. No momento que eu lanço uma palavra para um irmão, uma palavra com mágoa, maledicente, né? Então, quando eu lanço essa palavra, ela também vai retornar para mim. Essas palavras vão retornar para mim. Como que eu posso explicar isso? Através da lei de causa e efeito. Então, no momento que eu uso palavras que ferem, que magoam, elas retornam também para mim. Elas retornam para nós. Nós temos que cuidar das palavras que nós usamos. Tudo o que emitimos, inclusive pela fala, gera consequências em nossa vida espiritual. Então, mas eu falei por falar, né? Falei por falar, nada a ver. Me desculpa aí. Não, você falou para fora, feriu alguém. Então, isso, né, gera consequências na nossa vida espiritual. Todas as palavras que você usar para ferir alguém, que não seja para ajudar, para auxiliar, vão gerar consequências na nossa vida espiritual. E nós hoje estamos encarnados, estamos aqui para aprendermos e para fazermos o quê? A reforma íntima. Então nós temos que fazer a reforma íntima. No momento que eu agrido através de palavras os meus irmãos, é complicado, porque eu vou colher as consequências. Porque o meu coração está cheio de quê? Mágoa, né? Então nós temos que procurar sempre cultivar sentimentos bons dentro de nós. Sempre sentimentos bons. Jesus também nos advertiu: toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta. Então, palavra ociosa não é apenas aquela falada sem necessidade. Aquelas palavras que às vezes a gente fala, falou, mas também a palavra que fere. Qual de nós, né, gosta de ouvir palavras que ferem? Nenhum de nós. Ninguém gosta de ouvir palavras que nos ferem. Ninguém gosta. Então, por que eu vou lançar palavras que ferem aos meus irmãos, se eu não gosto? Tudo aquilo que eu não gosto para mim, eu não posso fazer para o outro. Porque se eu faço para o outro, eu vou ter o quê? Consequências na nossa evolução espiritual. Julga, palavras que julgam. Como nós gostamos de apontar os erros alheios. Nós adoramos os nossos, já não enxerga, né? Nós gostamos de julgar o outro, sempre. Mas a quem cabe julgar? Eu sempre que eu faço a explanação aqui, faço a reflexão à noite, quando eu faço, apenas a Deus cabe julgamento. Nós não julgamos ninguém, nós não temos o direito de julgar ninguém. Porque até tem, né, guarda a tua pedra, porque tu pode precisar, não jogue pedra. Porque tu pode precisar dela quando tu voltar, porque ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para evoluirmos. Então nós temos que cuidar muito o julgamento que nós fizemos das pessoas. Às vezes a gente nem conhece a pessoa. Alguém chega para ti e diz, essa é assim. Você já faz uma biografia da pessoa. E já julga, e já fere. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Palavras que espalham desânimo, discórdia e preconceito. Chega um irmão feliz, querendo, tá pra cima e tal, e tu vai lá e pá, uma palavra que desanima a criatura. Ninguém gosta. Quem que gosta? Tem uma ideia boa, quer botar em prática. Não. Mas isso não vai dar certo.
Pronto, desanimou a pessoa. Né? Palavras que semeiam discórdia. Palavras que semeiam discórdia entre os irmãos. Então se vai, fala, sabe que as palavras que você vai pronunciar vão semear discórdia. Por que você vai pronunciar a palavra? Por quê? Qual o objetivo disso? O que você vai ganhar com isso? Apenas vai atrasar a evolução espiritual. E o preconceito, né? O preconceito, você já faz um conceito com antecedência. Preconceito. Há o preconceito por inúmeras situações. Nós temos o preconceito. Muitos são preconceituosos. Nós estamos vivendo momentos bem difíceis de preconceito. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação ao preconceito. Cada um tem a sua vida, cada um faz as suas escolhas e ele terá as suas consequências. Não cabe a nós julgar se ele está fazendo certo ou errado. Então, a cada um, conforme suas escolhas, né? Se eu escolhi fazer ter a determinada atitude, eu sei o porquê. Mas, de repente, sem pensar, nós temos o preconceito. Então, nós temos que cuidar também pelos preconceitos em relação aos nossos irmãos. E são inúmeros, né? De raça, de cor, inúmeros preconceitos. Então nós temos que cuidar. Muitas vezes não ferimos com as mãos, mas machucamos profundamente com a língua. Às vezes você não precisa dar um tapa numa pessoa, você não precisa agredir fisicamente, basta uma palavra para te destruir. Não, irmão, uma palavra para destruir. Nenhum de nós gosta de ouvir palavras ofensivas, depreciativas, julgadoras, ofensivas. Mas e nós? Como que nós estamos lançando as nossas palavras? O que nós estamos guardando dentro do nosso coração? O que nós estamos guardando dentro de nós para que essas palavras saiam? Então nós temos que tomar muito cuidado, segundo Jesus nos advertiu. No Espiritismo, nós aprendemos que a verdadeira caridade começa nas pequenas atitudes. Né? E uma delas é o modo como falamos. Então, até a maneira como você fala com as pessoas é caridade. Caridade não é, claro que nós precisamos da caridade material, com certeza, né? Cestas básicas, roupas, inúmeras coisas. Há irmãos menos favorecidos que necessitam. Mas a caridade também é o quê? Através do que nós falamos com determinados irmãos. Também é caridade. E também o modo como nós falamos. Por exemplo, a caridade é não espalhar fofoca, maledicência. Isso é caridade. Se alguém vem e conta para mim alguma coisa, alguma fofoca, denegrindo a imagem de um irmão ou de uma irmã, e eu passo adiante. Eu estou passando a fofoca adiante. Mas o que eu vou ganhar com isso? Nada. Só vou espalhar o quê? A discórdia, a fofoca, denegrir a imagem da pessoa. Então isso não nos cabe, espalhar fofocas. Maledicência. Caridade é corrigir com amor, não com humilhação. Eu corrijo a pessoa no momento, que há necessidade que ela me peça uma opinião. Eu vou corrigi-la, mas eu vou corrigir com amor. Nossos filhos, aqueles que fazem parte do nosso círculo, do nosso trabalho. Eu não vou corrigir para me exaltar e dizer que eu sei mais do que ele, não. Eu vou corrigir com amor, sem humilhação. Sem humilhar. Porque no momento que eu uso a humilhação, eu não estou fazendo caridade. Eu estou elevando meu ego, estou querendo aparecer mais do que o irmão e ferir o irmão.
Caridade é saber calar quando a fala pode ferir. Então é melhor calar a boca. Quando vai ferir alguém, cale-se. Se tu sabe, muitas vezes, no nosso círculo mais restrito, a gente muitas vezes conhece a pessoa, sabe qual é o ponto fraco da pessoa, né? E tem muitas pessoas que apontam ali, né? Pegam o ponto fraco da pessoa e ali elas atiram a palavra. Então isso não é caridade. Por quê? Porque ela usou a palavra para ferir a pessoa, para deixar a pessoa desanimada. Jesus nos deu o maior exemplo disso em muitos momentos diante da ofensa. Quanto Jesus foi ofendido? Ele merecia. Ele merecia. Ele só veio trazer a boa palavra, ele só veio trazer o amor, ele só veio trazer coisas boas e mesmo assim ele foi ofendido. Ele recebeu muitas ofensas. Então, diante das ofensas, o que ele fez? Da acusação e da injustiça que ele sofreu, que Jesus sofreu muitas injustiças. Só veio trazer o amor, ensinar o bem, a nos amarmos, e foi ofendido, injustiçado, maltratado. E o que ele fazia quando ele recebeu essa injustiça, essas ofensas? Ele silenciou. Silenciou e deu seu maior exemplo, né? Que quando nós estamos sendo ofendidos, acusados injustamente, o que nós temos que fazer? Silenciar, parar, ouvir e depois tentar explicar. Tentar explicar o que está acontecendo. Mas diante da injustiça, das ofensas, é complicado a gente ficar em silêncio. Jesus era perfeito, maravilhoso, né? Então ele silenciou. Então ele nos ensina também que a gente silencie diante das injustiças e diante das ofensas e das acusações muitas vezes injustas. E nós temos que silenciar. Porque no momento que você, às vezes a gente revive, né? A gente dá a resposta. Não vale a pena, muitas vezes nós temos que fazer silêncio, não vale a pena discutir certas determinadas situações, não vale a pena nós discutirmos e nós revidarmos. Então, quando eu estou com o meu coração cheio de amor, de esperança, de paz, a pessoa vem e grita, faz valores. O que eu faço? O que nós temos que fazer? Silenciar. Deixa ela com a raiva dela, com o ódio dela, que é dela. Se você sabe que você não merece, né, aquelas ofensas, aquelas acusações, aquelas injustiças, por que você vai discutir, vai bater boca, vai brigar com a pessoa? Ela que está doente, ela que precisa de ajuda, e não nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele nos ensina que nem toda verdade precisa ser dita. Isso aqui também é bem importante. Às vezes a gente sabe a verdade, como as pessoas estão agindo, e a gente sabe a verdade, ou as pessoas estão falando, e nós conhecemos a verdade. E daí dá vontade de ir lá e dizer a verdade, falar a verdade. Mas muitas verdades não precisam ser ditas. Por quê? Ela só precisa ser dita quando ela vai auxiliar, senão não tem necessidade de ser dita. Então nós temos que tomar muito cuidado. De qualquer maneira, nem todo conflito merece uma resposta imediata, né? Tem muitas pessoas que entram em conflito conosco e começam a discutir, perdem o controle. Então nós temos que manter o nosso autocontrole. Nós temos que nos controlarmos, aguardarmos que ela solte tudo que tiver que soltar. Depois a gente se acalma, a pessoa se acalma, a gente conversa amigavelmente. Por quê? Porque nós estamos preparados para isso. E a pessoa, como eu já disse, precisa de ajuda. Porque a pessoa que fere os outros, que maltrata os outros, vive
batendo boca, né? Espalhando discórdia, maledicência, ela precisa de ajuda. Fica falando mal dos outros, fazendo fofocas, ela precisa de ajuda. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, no nosso ramo familiar. Todos os lugares acontece na sociedade isso, né? Onde nós estamos inseridos. E nós temos que aprender a lidar com isso. Falar menos e melhor. Então nós temos que falar menos e melhor. Nós temos que falar melhor, menos e melhor. É um exercício de evolução espiritual, porque como eu já disse, não é fácil. Né? Então é um exercício de evolução espiritual você falar menos e melhor. Quando usamos as palavras para, agora vem a parte boa, né? Quando nós usamos as palavras para consolar alguém, que bom, nós estamos fazendo caridade. Nós estamos consolando a pessoa não está bem. E nós vamos falar, se possível, falar menos, né? E melhor para ela, para consolar ela. De acordo com o problema que ela está enfrentando, dependendo da situação, vamos tentar consolar, animar para que ela se levante novamente. Para orientar, né? Incentivar e perdoar. Perdoar. A gente sempre fala no perdão. A gente perdoa para que a outra pessoa se... Não, é para nós nos sentirmos melhores. Nós temos que perdoar os outros, os nossos irmãos, as nossas irmãs e a nós mesmos, para que nós possamos nos sentir melhor. Não porque de repente alguém mereça, né? Os erros da pessoa são dela, como eu já disse, nós não temos direito de julgar, mas nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar, não é fácil, mas perdoa e, se possível, se não tem condições de convivência, afaste-se. Afaste-se, faça oração, preste para essa pessoa. Né? Então, criamos ao nosso redor, quando nós usamos as palavras para consolar, orientar, incentivar e perdoar, nós criamos ao nosso redor uma atmosfera espiritual elevada. Porque onde há discórdia, onde há briga, agressões, a energia, a atmosfera, né? Ela não fica elevada, baixa bastante. Vocês podem cuidar. Quando tem uma briga, quando tem situações de violência, a energia se torna muito baixa. Porque nós precisamos sempre elevar a nossa energia. Eu não posso entrar na energia da pessoa que vem me agredir e que vem falar palavras injustas, acusações. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não entrar na energia dela, porque daí nós vamos brigar, nós vamos discutir, a energia vai ficar pior ainda e nós vamos nos agredir, se não for só por palavras, até mesmo fisicamente, e vai levar aqui a nada. Né? Então, quando a gente usa as palavras para a caridade, a atmosfera espiritual ela fica elevada, atraindo bons espíritos. Então nós atraímos os bons espíritos quando nós usamos as palavras de maneira correta. Nós atraímos os bons espíritos. Os bons espíritos não gostam de brigas, de discussões. Eles se afastam de nós, até os nossos mentores. Eles se afastam e deixam que a gente use o livre-arbítrio. Então nós precisamos estar preparados para isso, para enfrentar essas situações com boas palavras, com palavras coerentes. Fazer um diálogo, né? Diálogo legal, diálogo saudável com a pessoa ou com as pessoas. E fortalecendo a nossa própria paz interior. Então, no momento que nós usamos as palavras de maneira correta, nós nos fortalecemos, a nossa paz interior se fortalece. Como é bom a gente ter paz. Não tem coisa pior do que a gente não estar em paz. Você sabe, a gente respira, a gente está em paz consigo mesmo, com os outros, é maravilhoso. Essa paz que nós procuramos.
Então nós temos que procurar essa paz. E nós é que fizemos essa paz. Né? Nós é que colaboramos para que a nossa paz, para que a gente esteja sempre em paz conosco e com os outros. Para que nós possamos viver no planeta Terra, nessa escola maravilhosa que está aí para nós aprendermos. E essa maravilhosa oportunidade que nós recebemos da reencarnação. Estarmos aqui para fazer o melhor possível, para que quando nós retornarmos, a gente não tenha tantas coisas para resgate. Jesus, Deus, nosso Pai, Ele não nos castiga. Nós estamos aqui para resgatarmos o que nós fizemos de errado em outras vidas. Então vamos aproveitar essa reencarnação, assim como eu digo isso para mim também, né? Para aproveitar essa reencarnação e fazer o melhor possível. Deixar um pouco menos de dívidas para nós resgatarmos. Ah, mas Deus cobra, Deus nos castiga. Não, Deus não nos castiga, Ele é maravilhoso. Ele nos ama incondicionalmente e nos deu essa oportunidade. E nós devemos aproveitar. Se nós não aproveitarmos, imagina. Né? Deus é o nosso Pai maior. Qual é o pai, qual é a mãe que não ama seus filhos? Então Ele nos ama sem condição alguma. Ele só quer que a gente seja feliz, que evolua e que seja cada dia melhor. É isso que Deus espera de nós. Por isso que nós estamos aqui. Que possamos então perguntar a nós mesmos todos os dias: minhas palavras têm sido instrumento de amor ou de dor? Eu estou usando as minhas palavras para o amor ou para a dor? Como que eu estou usando as minhas palavras que saem da minha boca? Para a dor ou para o amor? Tenho falado para ajudar ou apenas para vencer discussões? Eu lanço as palavras para vencer uma discussão com alguém? Para mostrar para a pessoa que eu sou melhor que ela? Que eu argumento melhor? Ou para ajudar a pessoa? Temos que refletir em relação a isso. Tenho escolhido como Jesus, né, o silêncio, quando ele é mais útil do que a fala. Quando você vê que não adianta você conversar e falar, o que você tem que fazer? Silenciar. A gente tem feito isso? Ficar em silêncio? Quando surgem determinadas situações, ficamos em silêncio. Temos que aprender a ficar em silêncio. Bom, então, que Jesus inspire, né, a todos nós a falar com mais amor, a ouvir com mais paciência e silenciar com mais sabedoria, lembrando sempre que a palavra bem usada é uma forma de oração em ação. Então, que a gente possa usar as palavras da melhor maneira possível, como Jesus nos ensinou. Né? Que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia de muita luz, muita paz, muito amor, e usar as palavras da melhor maneira possível, para que a gente consiga, né, nesta reencarnação, ficar um pouco melhor, subir alguns degraus da evolução. Que assim seja. Tá?